Salve turma, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para os jogos desta quinta-feira de futebol, onde a gente tem aí Libertadores, Sul-Americana, equipes brasileiras envolvidas. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses jogos aqui. Então, antes de mais nada, queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, deixa aquele joinha aqui para fortalecer sempre o nosso conteúdo e comenta aqui o que você acha desses jogos que a gente tem para essa quinta-feira, para também ajudar a montar aí a nossa programação de trabalho, né? A gente tem nessa quinta ainda, né, vários jogos aqui dos playoffs de Europa League e Conference League, tá? São muitos jogos mesmo. Então eu não vou trazer análises específicas desses jogos aqui, porque eu não pretendo trabalhar esses jogos. Amanhã à tarde eu vou estar preparando outros conteúdos aqui para o canal e espero que sejam conteúdos aí que agreguem bastante a vocês aí também. Então a gente vai falar aqui nesse vídeo apenas de Libertadores e Sul-Americana, tá? Começando pela Sul-Americana, jogo às 19 horas, temos aqui Godoy Cruz e Atlético Mineiro. O jogo da ida foi 2-1 para o Atlético. A gente teve aqui um jogo que se apresentou até mais difícil do que se imaginava para o Galo nessa partida, saiu ganhando e depois tomou o empate e saiu perdendo e virou o jogo no segundo tempo, né? A gente teve aqui um volume interessante, inclusive, para buscar essa virada do Galo aqui na segunda etapa, onde o time foi muito melhor do que no primeiro tempo. Na verdade, no primeiro tempo a gente teve aqui as ações divididas e o Godoy Cruz, que não é um time mal treinado, pelo contrário, é um time organizado, um time que tem condições aí de fazer novamente um grande jogo contra a equipe do Atlético Mineiro aqui, conseguiu sair na frente. Naturalmente, depois, com a pressão intensa no segundo tempo, as modificações do Cuca no time do Galo aqui surtiram um efeito, né? Fizeram com que o time fosse mais à frente, né? Conseguisse buscar mais situações de gols aqui e conseguiu fazer os gols aqui que precisava para virar a partida. Leva uma vantagem, portanto, para a Argentina, onde é sempre muito importante, né, não ir dependendo de fazer o resultado. Então o Atlético tem essa possibilidade a seu favor de jogar até pelo empate, beleza? Então a gente tem aqui o time do Atlético Mineiro que vai contar com o Hulk e o Coelho no ataque, dois jogadores que foram fundamentais no jogo de ida, fazendo os dois gols aqui da equipe do Galo, né? Então são os dois principais jogadores do time aqui. O Galo que tem a possibilidade aqui de colocar bons jogadores vindos do banco de reserva, né? Entraram nessa partida do jogo de ida o Reinier, que foi muito bem no jogo também, e o Igor Gomes foram os dois que, na minha visão, foram os melhores aqui também. Pela nota do SofaScore, a gente vê que eles foram bem também, né? E o time do Godoy Cruz que joga no 4-1-4-1, ou seja, joga com duas linhas de 4 mais espaçadas. Então, dependendo da qualidade do jogo de meio campo, sobretudo da equipe do Atlético Mineiro, a gente pode ter sim o Galo, inclusive, fazendo um placar de vitória, mesmo fora de casa, mesmo não precisando necessariamente vencer, mas com os espaços que o Godoy Cruz deixará aqui para o time do Galo conseguir realizar o jogo de transição ofensiva. É muito provável que a gente tenha aqui situações onde esses jogadores aqui, o Coelho e o Hulk principalmente, tenham bastante espaço para flutuar entre essas linhas aqui e produzir situações de gols aqui para a equipe do Galo, tá? O mercado que mais me chama atenção para esse jogo é o over 2,5, onde a gente tem uma odd acima de 2,50 para poder trabalhar. Então o mercado espera que esse jogo não seja um jogo tão over, tá? Mas pela necessidade de vitória do time da casa, que já sai perdendo o jogo no agregado, eu acho interessante a gente ficar de olho nesse mercado de gols aqui, dependendo do que acontecer no primeiro tempo, né? Caso o Atlético consiga fazer um gol no primeiro tempo aqui, aumente essa vantagem, a gente vai ter o jogo ainda mais aberto do que com o placar agregado atual. Então vale a pena a gente ficar de olho nessa situação de gols aqui também. Um eventual lei à equipe do Godoy Cruz pode ser interessante também, né? Levando em consideração que o time pode jogar, como eu falei, muito mais exposto do que fez no jogo de ida, onde estava tentando lutar por conseguir aqui uma pontuação que pudesse levar uma vantagem para o jogo da volta, né? O que não aconteceu. Mas a gente deve ter aqui agora no jogo decisivo dessa fase de Sul-Americana, que muito provavelmente o Godoy Cruz se expondo muito mais, garantindo pra gente aí a possibilidade de
poder entrar a equipe argentina nesse confronto, ok? Depois, ainda pela Sul-Americana, a gente tem às 21h30 Lanús e Central Córdoba. Eu não analisei os jogos dessas equipes aqui nas fases anteriores, mas o jogo de ida foi 1-0 para o Central Córdoba na Argentina. E a gente tem agora, aliás, os dois times são argentinos, né? A gente tem agora a volta em Lanús, então são duas equipes que costumam se enfrentar no campeonato argentino, ou seja, se conhecem muito mais, né? Se a gente for levar esse contexto aqui para uma Copa Sul-Americana, vai ser um confronto caseiro, né? A gente pode dizer, tendo em consideração que a equipe do Lanús jogando em casa tem um certo favoritismo, né? A gente tem aqui o Lanús a 1,95 e o Central Córdoba a 4,30. Com a necessidade do Lanús de buscar o resultado aqui, a gente pode ver também o time da casa saindo mais para o jogo. Se a gente perceber aqui no gráfico do jogo de ida, a gente vai ver que o Lanús até teve mais volume, teve mais posse de bola, e principalmente aqui da metade do segundo tempo para frente, ó, o último quarto de jogo aqui, o Lanús foi bastante superior e teve aí chances de poder buscar pelo menos um gol de empate aqui nessa partida, que acabou não acontecendo. Mas a gente pode ter aqui, eventualmente, o time do Lanús fazendo um jogo de maior volume desde o primeiro tempo, desde o início do jogo aqui, o que pode trazer pra gente a possibilidade de buscar uma posição em match odds aqui a favor do time do Lanús, tá? Ou se não a favor do Lanús, uma posição contra o Central Córdoba, que muito provavelmente vai tentar, desde o começo aqui, administrar essa vantagem de um gol de diferença, tá? Então, vale a pena a gente ficar de olho, porque podemos ter aqui sim um jogo bastante movimentado. Pela Libertadores, a gente tem também confrontos muito interessantes, começando às 19 horas com LDU e Botafogo, tá? Vamos dar uma olhada aqui no chaveamento. Quem passar de LDU e Botafogo vai pegar aqui o vencedor de São Paulo, aliás, vai pegar o São Paulo, que bateu ontem nos pênaltis o Atlético Nacional de Medellín. Então a gente tem aqui, podemos ter aqui, né, um confronto entre brasileiros. Visto que o Botafogo tem uma vantagem de ter vencido o primeiro jogo em casa por 1-0, fez um gol logo no início, acho que foi o gol mais rápido dessa edição da Libertadores, inclusive, foi menos de um minuto de jogo, o Botafogo abriu o placar e manteve esse resultado até o final do jogo. A LDU foi melhor durante grande parte da partida, tendo mais a posse da bola. É natural que o Botafogo tentasse fazer aí um jogo de contenção para segurar o adversário e tentar buscar essa situação aí de vantagem no placar, né? Teve chances, inclusive, para poder ampliar essa vantagem, não conseguiu fazer isso ao longo do jogo, mas manteve uma vantagem de um gol de diferença, que é um resultado muito importante para enfrentar a LDU agora no jogo de volta, né? Então a gente tem aqui LDU mandando o seu jogo lá em Quito, no Equador, portanto teremos aí o fator da altitude também envolvido, o que faz com que a LDU seja ainda um pouco mais favorita do que poderia ser somente contando com o fator casa normal, além da altitude, né? Então a odd da LDU a 2,25, a odd do Botafogo a 3,90. Temos aqui uma boa margem aqui para poder trabalhar correções de preço nos dois times, tá? Eu não gosto muito da forma como o Botafogo se comporta jogando fora de casa, tá? É uma equipe que deixa muito a bola para o adversário jogar, em situações acaba aí se expondo demais a um risco desnecessário, né? Então, se o Botafogo tiver esse cuidado de não deixar tanto a posse da bola para o time da LDU, pode ser um jogo um pouco mais tranquilo para a gente fazer alguma coisa de match odds aqui. Se o Botafogo der a bola para a LDU para tentar sair nos contra-ataques, muito provavelmente os cenários de match odds aqui eles ficarão bastante restritos. Daqui a pouco a gente trabalhar um lay ao Botafogo em momentos onde a LDU for melhor. É um time muito bom de bola parada, é um time muito bom no escanteio, né? O time da LDU, então vale muito a pena a gente prestar atenção também no mercado de escanteios. E aqui a gente tem uma arbitragem, né? O Facundo Figueroa, árbitro argentino, distribui bastante cartões aqui, tá? Tem uma média aqui acima de 5,5 cartões por jogo, tá? Então vale a pena a gente ficar de olho também na média de cartões aqui desse jogo, porque é um jogo que fisicamente o time da LDU é um time muito forte, é um time muito combativo, então eventualmente fica um jogo muito faltoso, né? É um time que a gente pode ver pela escalação, pelo esquema tático inicial aqui, gosta de povoar bastante o meio-campo, então a gente deve ter
duelos de meio campo muito intensos aqui entre Botafogo e LDU, então não recomendo muito ficar tanto de olho no mercado de gols, tá? A linha do over tá 2,25 aqui, tá num preço ok, mas a gente tem aqui uma situação onde se o Botafogo conseguir segurar o time da LDU por bastante tempo no início do jogo, a gente pode ter aqui uma dificuldade para trabalhar o over aqui também nesse jogo, tá? Então é um jogo de difícil leitura, um jogo onde a gente precisa ficar atento na possibilidade aqui do jogo de contra-ataque do Botafogo. Se esse jogo não estiver encaixando, pode ser um lay ao Botafogo aqui, ok? Mas acredito até que o Botafogo passa, mas não vai ser barbada, vai ser um jogo bem difícil aqui para o Botafogo contra a LDU, ok? Depois a gente tem Palmeiras e Universitário. Esse jogo aqui, para mim, é um jogo mais para cumprir tabela do que qualquer outra coisa. Tá 4-0 pro Palmeiras no agregado. Venceu lá no Peru por 4-0 contra o Universitário. Se não me engano, fez 3 gols no primeiro tempo, já ou 4 gols no primeiro tempo ainda. Vamos ver aqui. Foram 3 gols no primeiro tempo e 1 gol na segunda etapa. Mas se a gente olhar o gráfico aqui, foi um domínio extremamente tranquilo aqui do Palmeiras. Teve um jogador, um zagueiro aqui, o Riveiros, foi expulso no time do Universitário aqui no início do segundo tempo, então além de prejudicar uma possibilidade de recuperação no placar aqui da equipe do Universitário, também desfalca o time para o jogo da volta aqui de um de seus principais jogadores no sistema defensivo aqui, né? Então é bem provável que a gente tenha aqui o Palmeiras mais uma vez tendo bastante tranquilidade, mas é muito difícil a gente tentar pegar um back Palmeiras aqui a 1,32, né, abaixo de 1,40, sendo que o time está com 4 gols já de vantagem. Então é um pouco complicado a gente buscar esse mercado aqui, se bem que pelo nível de exposição que o time do Universitário vai ter que se colocar nesse jogo aqui, é bem provável que o Palmeiras tenha ainda mais facilidade para conseguir marcar gols do que teve no jogo anterior. Resta saber se o time vai querer fazer isso, né? O Palmeiras, que tem aqui também, além da Copa Libertadores, tem ainda o Campeonato Brasileiro, onde o time quer muito subir na tabela, quer muito melhorar a sua condição aí, briga pela liderança na parte de cima do campeonato, né, com Flamengo e Cruzeiro. E também existe aqui o histórico, né, do Palmeiras aqui de decisões em sequência, né? Tanto pelo Campeonato Brasileiro, jogos aí contra times da parte de cima da tabela. Também teve a questão da participação no Mundial aí, que fez com que o Palmeiras descansasse pouco tempo, né? Então, talvez alguns jogadores aqui, alguns jogadores titulares do time do Palmeiras não sejam, não joguem os 90 minutos. Então pode ser que o Abel Ferreira rode bastante o time aqui para esse jogo, beleza? Mesmo assim, vale a pena ficar de olho. Se o Universitário der muito espaço aqui para o Palmeiras jogar, a gente pode sim fazer alguma coisa a favor do Palmeiras nesse confronto. E para fechar então, River Plate e Libertad. Lembrando sempre, se você não tem conta na Superbet, rapaziada, cria uma conta utilizando o QR Code que está aparecendo aí na tela ou o link que está aqui na descrição do vídeo. Por quê? Porque a Superbet ela oferece super cotações para esses jogos aqui que eu estou falando da Libertadores e da Sul-Americana. Inclusive jogos envolvendo aqui as equipes brasileiras, tá? Então você vai encontrar odds muito atrativas lá na Superbet para você realizar suas entradas pré-live nesses jogos aqui e também uma experiência de usabilidade muito boa. A Superbet é uma casa que está oferecendo aí uma experiência de usuário muito interessante aí. Garanto que se você tem conta em outras plataformas e quiser testar a Superbet aí, você não vai se arrepender, vai ser uma experiência bem bacana, beleza? Para fechar então, falando de River Plate e Libertad, temos aqui um jogo que foi 0-0 na ida. O Libertad teve um bom primeiro tempo aqui contra o River Plate, mas vejam que na segunda etapa o time paraguaio sentiu muito o aspecto físico aqui, decaiu muito sua produção e o River Plate basicamente tomou conta do jogo e poderia sim ter feito um placar aqui no segundo tempo de vantagem, mas o Libertad, a partir do segundo tempo, o time do Libertad se segurou dentro do jogo, né, recuou suas linhas aqui para evitar tomar uma derrota dentro de casa para o River Plate e conseguiu empatar em 0-0. Não é uma vantagem, né? Mas também não está em desvantagem, não entra em campo desclassificada a equipe paraguaia aqui. Vai enfrentar o Monumental de Nunes aí, provavelmente com mais de 80 mil pessoas, né? Um estádio que sempre lota para jogos de mata-mata aí do River Plate, principalmente na Libertadores. O time do River Plate que não é já tão qualificado assim como foi em outros anos, mas continua sendo um dos favoritos a título na Libertadores. É uma equipe
muito bem treinada, muito bem organizada aí pelo Marcelo Gajardo, que vai fazer, se não me engano, já 7 temporadas que está treinando a equipe do River Plate, então tem um histórico muito interessante aí como treinador da equipe do River, e muito provavelmente a gente vai ver aqui o time do River sendo bastante superior agora desde o começo do jogo, com o Libertad tentando escapar por uma bola, né? Então, esses preços amassados aqui, eles precisam naturalmente que o River Plate jogue um jogo de extrema exceção aqui, um jogo de erro zero praticamente, para fazer sentido esses preços aqui, né, para a gente poder trabalhar um back ao River Plate aqui nesse confronto. Acho até possível que aconteça, tá? A ideia, se vocês verem aqui, a ideia da escalação do Libertad é justamente tentar espelhar um pouco o sistema tático do River Plate. Foi assim que o time teve um pouco mais de sucesso no jogo de ida, quando no primeiro tempo foi melhor que o River, né? Não sei se vai conseguir repetir esse sistema de jogo aqui, né? Repetir pelo menos a pressão na marcação que exerceu no primeiro tempo do jogo, onde exigiu muito fisicamente da equipe do Libertad. Provavelmente nesse confronto aqui o time paraguaio jogue um pouco mais contido, não dê tantos espaços para o River Plate, a gente veja um jogo um pouco mais disputado, tá? Não recomendo também trabalhar mercado de gols aqui, porque a gente tem uma odd que não é tão interessante. Abaixo de 1,90, o over 2,5 aqui para um jogo que na ida foi 0-0 e não tem agregado aqui, fazendo com que nenhuma das equipes saia um pouco mais para o jogo. Naturalmente o River, que joga em casa, vai tentar buscar pelo resultado, vai tentar propor mais o jogo, né? Mas a gente não tem aqui um resultado de placar agregado que dê vantagem para nenhuma das equipes. Então, se sair um gol cedo, pode ser que o jogo mude para uma figura de over aqui, mas a princípio não é um jogo tão interessante para trabalharmos gols aqui, ok? Essa foi as minhas análises, então. Espero vocês amanhã lá no meu canal do Telegram para a gente fazer esses jogos juntos aqui. E vamos ficar de olho para ver quem passa para a próxima fase aí da Libertadores e da Sul-Americana. Vamos ver se as equipes brasileiras conseguem representar bem o Brasil aí nessa competição mais uma vez. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá.